Quem viu a presença do Senhor nesse lugar? Amém. 11 crianças abençoadas, instrumentos de Deus. Amém. Boa noite. Boa noite para a igreja. É um privilégio muito grande nós estarmos aqui mais uma vez. Eu que estava afastado aí por uma enfermidade, mas Deus me deu o privilégio de estar aqui nesta noite. Noite de unção com óleo, unção com óleo, perdão, quarta-feira que é unção com óleo de ceia do Senhor. Vai ser uma bênção. Eu queria perguntar para a igreja aqui: quem tem propósito na tua vida aqui? Dá um aplauso, Jesus. Todo mundo tem um propósito, é? Agora, quem quer passar pelo processo? Não, amor. Se você tem propósito, tem que passar pelo processo. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter que passar pelo processo. Você não tem como fugir do processo, do propósito de Deus, sem passar pelo processo. Quantos homens na Bíblia tiveram propósito e passaram pelo processo? Todos eles. Até mesmo Cristo passou pelo processo. E nós temos que passar pelo processo. Amém, igreja? Todos os dias passa pelo processo. Você sai de casa, você olha assim, olha o Senhor guarda meu caminho. Chega no ônibus, o cara pisa no teu pé. Chega na poça d'água, o carro passa, te espirra com você. Você fica naquela adrenalina, quer falar uma bobagem. Está no processo. Chega no trabalho, o cara empurra a cara para você, o chefe pega no teu pé. É um processo. Todos nós passamos por processo. Não tem por onde fugir do processo. E grandes homens na Bíblia também passaram por grandes processos. E foram todos vencedores. Não tem um derrotado. Todo aquele que Deus tinha um propósito na vida, o processo foi vencedor. Até Cristo mesmo. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar a Deus. Agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar nessa noite aqui. Querido e amoroso Deus, Pai eterno, nós somos gratos a Ti, Deus, por essa oportunidade, mais uma vez, ó Deus, estar em comunhão com o Teu Espírito Santo, ó Deus. Está clamando a Ti, ó Deus, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, ao qual os Teus planos, Pai, o Teu propósito sobre as nossas vidas, Deus, venha se concretizar a cada instante, a cada manhã, ó Deus. Oh, Pai, a cada dia, Pai, a cada ano que se inicia, a cada mês, ó Deus, as nossas vidas estão pautadas no Teu altar, Deus. Que Tu venha nos fortalecer, venha nos capacitar, venha nos encher com a Tua presença, Senhor. Pai, eu Te louvo nessa noite, ó Deus. Te louvo pela Tua palavra, Te louvo pela vida de cada irmão aqui nessa noite, ó, pelas essas crianças que ao ministrar o perfeito louvor a Ti nessa noite. Eu louvo a Ti por cada vida ali, Senhor. Continua abençoando, guardando, protegendo, ó Deus, esses pequeninos, ó Pai, na Tua presença, Pai. Também as suas familiares, em nome de Jesus. Amém. E amém. Igreja, tema da mensagem: propósito, processo e servo. Essa é a visão de Deus para nossas vidas. Essa é a visão de Deus que trouxe você nesta noite aqui. Ele quer um propósito contigo, Ele quer um processo contigo, e Ele quer que você seja servo dEle. Ah, pastor, como, pastor? Nós vamos ver como Deus prepara o nosso coração, como Deus usa cada um de nós para ser alguém na vida, ser alguém usado e usado nas mãos dEle. A palavra de Deus lá em João capítulo 3, versículo 6, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a expressão grande, que deu teu único filho, para todo aquele que ele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas, que nós venhamos ter a vida eterna. Não tem outro propósito a não ser esse, que Cristo é a vida eterna. Quem está esperando algo diferente aqui nessa noite, está errado, irmão. Tu está em lugar errado. Nosso alvo aqui é Cristo, é viver na glória com Ele, é viver servindo a Ele. Esse é o nosso propósito. Não existe outro propósito nenhum em nossas vidas, a não ser cultuar o Senhor, dizer que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é a nossa rocha eterna, é o socorro bem presente. Aleluia. Saber que na cruz do Calvário derramou o sangue dele por mim e por você. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Agora temos que passar por um grande processo. Que é o processo? É as lutas, as pelejas, as dificuldades, as tribulações, as angústias. É isso, nós temos que ter certeza que Deus quer de nós. O processo, ele está lá em João capítulo 16, 33, que Deus diz que a gente ele não veio para quê? Para dar vida fácil.
Não vem para dar vida assim, toma, me aceitou como Senhor e Salvador, vai ter tudo em tuas mãos, de mão beijada, não. Ele diz que tenha bom ânimo, eu venci, vós vencereis. É isso que Deus quer de nós. Eu apenas ser firme nele, porque ele venceu e nós também vamos vencer. Esse é o que temos que passar. Servir ao Senhor, se prostrar diante dele, reconhecer que ele é Deus poderoso. Esse é um processo. Esse processo ele vem a caminhar de humilhação, que ele foi crucificado na cruz do Calvário por mim, por você, pela nossa família. Por nós estarmos aqui, ele foi crucificado em nosso lugar. Ele passou pelo processo de ser crucificado, sem pecado nenhum, preso no madeiro, tudo em nosso lugar, para nós termos vida e vida com abundância. Mas ele deixou que assim, não tem vida fácil não, meu irmão. Persevere em mim, fica firme em mim, olhe para mim, olhe para a cruz do Calvário, de onde veio o teu socorro. É isso que nós precisamos ter no nosso coração, essa aptidão de servir ao Senhor, de se postrar diante dele, de clamar a ele, Senhor, muito obrigado pela oportunidade. Tu vê o tamanho do processo que Cristo passou, que na cruz do Calvário teve o privilégio de abençoar e salvar aquele ladrão preso na cruz. Diz que hoje mesmo estaria no paraíso comigo, hoje mesmo. Meu irmão, sabe o que é isso? É se prostrar, é reconhecer o processo nessas vidas. Às vezes está passando uma luta, eu não sei qual é a tua luta, eu tenho muita luta. Como eu falei, estou mais de 60 dias sem pregar, porque está com a perna doendo, estou com a perna meio doendo. Me dei daquela fisgada na perna que eu saio de órbita. Mas, meu irmão, é um processo, nós temos que passar. Nós podemos desistir do que Deus tem preparado para mim e para você. É algo sobrenatural. O propósito de Deus tem que se cumprir em nossas vidas, que é a vida eterna, é andar com o Senhor, andar na presença dEle. Pode vir a luta que for, mas tem que estar estacado no Senhor. Estenda a tua tenda nos pés do Senhor, que é onde o pé dele pisar, está firme ali. Se quer botar tua estaca no lugar que tem areia, vai afundar, meu irmão. Bota diante do Senhor e clama ao Senhor. Preso no madeiro, julgado e condenado sem nenhuma acusação. Julgado e condenado, crucificado em nosso lugar. Nós temos que refletir nisso nessa noite, como Deus tem feito em nossas vidas, como Ele tem feito para nos salvar, para nos libertar. Ele deu o teu único filho para morrer em nosso lugar. Preso no madeiro, humilhado, chicoteado, tudo isso para nos dar vida, é o propósito dele para nossas vidas. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, que fala sobre José. José também foi traído. Por que José foi traído? Porque Deus botou no coração dele um sonho, que todos os irmãos dele se curvariam diante dele, todos os filhos se curvariam diante dele. Ele foi falar demais, falou para os irmãos começaram a atrair ele, levou ele até ao Egito. Ele passou por um grande processo. Ele começou primeiramente, ele recebeu o propósito de Deus, depois passou pelo processo e chegou no propósito que Deus voltou lá na frente para ele. Qual foi o propósito? Qual foi o processo? Ele foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, foi para a prisão. Na prisão ele voltou para o palácio. No palácio ele revelou o que o rei queria saber. O rei botou ele como governador do Egito. O propósito estava se cumprindo na vida dele, que todo mundo se curvava diante dele, toda a família ia se curvar diante dele. O propósito estava acontecendo ali, irmão. A mesma coisa nas nossas vidas. O propósito de Deus vai se cuidar. Não pode acontecer hoje, mas amanhã, depois, daqui 10 anos, 20 anos, não sei qual o tempo. O tempo é de Deus, não é meu. O tempo é de Deus. Nós temos que guardar no coração que o tempo pertence ao Senhor. Quanto tempo José sofreu para chegar lá a ser governador do Egito? Você está aqui nessa noite, o povo de Israel está aqui nessa noite, porque por causa de José, o propósito, ele salvou a humanidade através da alimentação. Não tinha comida, mas Deus usou ele, porque Deus sabia, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus sabia que lá na frente ia faltar alimento. Eu não sei na tua vida o que Deus está preparando para você. Não sei qual é o processo que está passando, mas eu tenho certeza que Deus sabe todas as coisas. Deus sabe que tudo está passando no teu coração nessa noite, no meu coração, no nosso coração, no seio da nossa família, no seio do nosso trabalho. Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos nada. Tudo que nós falamos é especulação, mas Deus sabe todas as coisas. E José chegou lá, foi
governador do Egito, e o povo se curvou diante dele. Se cumpriu mais uma vez o propósito de Deus, que os feixes se curvaria, nelas feixes, os irmãos dele se curvaria diante dele. E ele fez o quê? Abençoou. Outro servo de Deus também, com o mesmo propósito, Davi. Davi, quando Jessé chegou na casa quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir o rei Davi, ele olhou assim, aqueles homens fortes, sarado, bonitão, assim igual eu assim, sem calo nenhum na barriga, tudo fortão, bonitão, olhou assim, pô, é aquele lá. Deus não, Deus tinha um propósito. Eu tinha que ser isso correto. Deus olhou assim, não, Samuel, não é esse, é aquele não. Tem algum filho? Tem umzinho lá no pasto lá, cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas. Olha a palavra, pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Quando viu o urso, ele se atacou com o urso, ele guerreou o urso, ele expulsou o urso, matou o urso, acabou o urso. Meu irmão, ele estava pastoreando, cuidando. Qual aqui é a mãe que não luta pelo teu filho? Qual o pai que não luta pelo teu filho? Estava lá Davi lutando, proteger o rebanho dele. Sabe o que é isso, irmão? Propósito de Deus. Davi começou ao contrário, começou o dia recebendo o propósito de Deus. Ele foi tocado, Deus abençoou ele de tal forma que quando ele chegou lá na casa de Deus, falou assim, é esse aí que é o rei. Derramou a túnica de azeite sobre ele, ungiu ele rei. Falou por aí não. Aí começou as pelejas, aí começou as lutas, o processo começou por aí. Ele chegou lá no acampamento, derrubou um gigante. Dali para lá o processo começou, querendo acabar com Davi, destruir Davi. Até a casa de Davi, como se possou de rei, foi destruída. Por causa da prostituição, do pecado. Mas a palavra diz que quando Davi se rasgou, perdeu o filho, quando ele perdeu o filho, se rasgou, Deus olhou assim, opa, mudou tudo, o processo vai começar agora. Agora começa o processo. Deus enviou Salomão para ele. Excelente rei, Salomão. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, nessa noite, eu queria falar um pouco sobre o Salmo 120, Salmo 23. Abre a Bíblia lá, Salmo 23, está escrito lá. Salmo 23, essa é a nossa pregação nessa noite, é o Salmo 23. Que Deus quer falar comigo, com você. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 23. Diz a palavra de Deus assim, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 2 diz assim, dar-te-mei fazem verdes pasto, guia-me imensamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Prepare-te uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meu irmão, esse salmo é um texto mais conhecido da Bíblia. Se você pegar, qualquer um sabe desse salmo. Todo mundo sabe, mais conhecido, bonito de se ver. Ter certeza que o nosso coração está cheio de aprender. Ele diz que nada me faltará. Ele diz, prepare-te uma mesa perante os meus inimigos. Todo o propósito de Deus está aqui para nossas vidas. Davi fala como uma pessoa que tinha intimidade com o Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor. Ele tinha uma tremenda intimidade com o Senhor.
de estar manuseando a palavra de Deus, sendo um rei usado e ousado nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que ele conhecia profundamente a intimidade com o Senhor, não apenas como rei, mas como que? Como pastor. Lembra que ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas? O Senhor estava com ele, guardando, protegendo, livrando ele, dando a ele sabedoria para cuidar das ovelhas. Que Deus estava preparando. O processo estava chegando lá, mas o propósito chegou agora. Ele como rei, para cuidar das ovelhas, cuidar de rebanhos humanos, homens, mulheres. Ele era o rei para cuidar. Ele tinha apenas, não apenas como rei, mas como pastor. Servo do Senhor é alguém que vive com os cuidados do Senhor. Ele vive o cuidado. O servo do Senhor, ele vive nos cuidados do Senhor, meu irmão. Ele vive pelos cuidados que o Senhor tem para cada um de nós. Ele vive pelo quê? Pela direção e pela provisão que o Senhor nos concede. Esse é o propósito da nossa vida. Que nós vivemos como Davi, as provisões do Senhor em nossas vidas. Vivemos as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos ter esse fato no nosso coração, ser cheio da presença do Senhor. Precisamos. Primeiro tópico: o servo do Senhor é conduzido pelo pastor. Vamos lá, voltando no Salmo 23, diz assim, do 1 ao 3, ao que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia-me mensalmente às águas tranquilas, refrigere a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Davi declarando isso com clareza, com intimidade, com o toque do Espírito Santo, intimidade de estar na presença do Senhor. Ele sabia com quem ele estava falando. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Quantos de nós podemos falar isso nessa manhã, nessa noite? Que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. Sabe por que, irmão? Esse nada, quando nós estamos na intimidade com o Senhor, não estou falando de vida financeira, saúde física, emocional, estou falando de saúde espiritual. Quando nós estamos com o Senhor, temos que nada nos faltará, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor que governa a tua casa, governa a minha casa, governa as nossas vidas. Nada nos faltará. Isso que Davi está falando, que nada vai faltar quando Ele está debaixo da autoridade do Senhor. Nada nos faltará. Nada. Sabe o que é nada? É nada, meu irmão. Não é dois termos, não. Nada nos faltará. Aleluia. Glória a Deus. Ele reconhece a sua dependência a Deus. Servo não vive de sua própria força. Davi não vivia da sua própria força. Davi dependia totalmente do Senhor. Ele diz que dependia totalmente do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que é isso? É dependência total do Senhor. É isso que nós precisamos ter, dependência total do Senhor, para dizer que dependemos dEle, na direção que o Senhor nos concede, a direção que Ele nos coloca. Imagina só, quando eu falei aqui a respeito, iniciei a mensagem com Davi, se ele dissesse: eu não vou lá não, se meu pai lá, estou cuidando das minhas ovelhas aqui, eu sou o pastor das minhas ovelhas, eu não vou lá na casa do meu pai não, tem um profeta lá, um homem de Deus está lá, não vou lá não, eu sou pequenininho, fazer o que lá? Mas ele pegou, foi. Por que foi? Porque Deus tinha preparado ele. O coração dele devia estar cheio da presença do Senhor. Quando aquelas lutas que passavam com o urso, com os animais, com o leão, ele estava sendo preparado, moldado o caráter de Cristo na vida dele. Passa lá e dizer assim: pô, eu vou porque eu tenho bênção para receber. Quantas vezes nós passamos por luta, dificuldade e desistimos no meio do caminho. Falamos: Senhor, por que essa luta, Senhor? Por quê? Não pergunta, Senhor, qual é o propósito da tua luta na tua casa. Não pergunta o porquê, é propósito. Qual é o propósito? Eu estou passando um processo difícil, lutas. Pergunta ao Senhor: Senhor, por que essas lutas? Por que esse propósito dessas lutas na minha vida? Tem algo diferente, meu irmão. Esse é o propósito. Nós não temos por que a luta. Qual é o propósito, meu Senhor, da minha vida? O que Tu tem preparado para a minha vida? Esse é o processo que precisamos passar nessas vidas. Davi começou declarando que não está no controle, que ele não estava no controle de nada. Ele não tinha controle de nada. Quem era o controle dele era o Senhor. Ele diz lá, diz no versículo 2,
Dar-me-ei, me faz ver despacho, guia imensamente as águas tranquilas, que diz, Senhor me guia. Eu não estou no controle de nada, o Senhor me guia. Eu não tenho a direção, só se for a tua direção, Senhor. Aonde você for, eu vou, Senhor. Aonde você botar os pés, eu vou, Senhor. Eu estou atrás de ti, Senhor. Eu não quero passar à tua frente, nem andar do teu lado. Eu quero andar na tua cobertura. Na presença do Senhor. Isso que nós precisamos andar, Senhor. Ponto 2, diz assim, Ele supre as suas necessidades. Isso que Deus faz, suprir. Diz assim, nada me faltará. Não é ausência, dificuldade e certeza de cuidado não, meu irmão. Nada nos faltará, é a presença do Senhor. Quando tu está cheio da presença do Senhor, você é abençoado. O servo confia na provisão de Deus, não nas suas próprias forças, nos teus próprios recursos. Nós não podemos nos apropriar dos nossos próprios recursos não, meu irmão. Nós temos que apropriar na força do Senhor. Na colocação de estar na presença do Senhor. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou dar um testemunho aqui. O pastor Denilson, aqui há 3 domingos atrás, ele falou que um irmão ia rasgar o carnê da campanha e ia dar um ar-condicionado. Esse irmão sou eu. Por quê? Eu peguei o carnê, falei assim, pô, eu posso dar as 10 parcelas de R$500. 10 vezes eu posso dar. Eu posso dar. Eu consultei o Senhor. Eu não consultei o Senhor. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou comigo assim, por que só 5 mil por que você não compra um ar para a igreja? Eu falei, Senhor, por que você não compra? O propósito é meu. Aí eu cheguei na reunião, falei para ele assim, ó, vou rasgar meu carnê, vou dar um ar-condicionado. Custa R$10.000. Eu cheguei na segunda-feira no trabalho, peguei meu celular, falei assim, opa, fulano me deve. Fulano, tá. Peguei o Pix com a irmã Solange, da igreja. Irmão, aquele dia que você está me devendo, joga essa conta aqui da igreja aqui. Botei o nome da igreja no meio. Toda conta da igreja. Pá. Meu irmão, já fechei a conta já. 11.130. Aleluia! Meu irmão, eu quero dizer para você, o propósito não é nosso, é de Deus. Ele que faz a obra. Pergunta quanto tinha no meu bolso. Não tinha R$1 no meu bolso. Não tinha R$1 da oficina nesses 15 dias. Tudo foi dinheiro que o Senhor me devia. Como Deus é bom, como Deus é agradável, porque é Ele que faz as coisas acontecer. É Ele, não é nós. O propósito é dEle. Mas o processo, nós temos que passar pelo processo. Quantas pessoas estavam me devendo, eu não sabia. Vai passando, vai passando, vai passando. Esse é o processo de Deus. Aí nós esquecemos de alguma coisa, mas Deus lembra, olha, essa é a oportunidade. Eu quero dizer para você nessa noite, você que pegou o carneiro, não briga com Deus. Não briga com Deus. Eu já contei várias vezes aqui, quando eu me converti, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração foi o primeiro dízimo meu, na época R$28. Isso foi em 95, 28, 93, R$28, eu lembro até hoje, sabe por quê? Tinha gravado no coração as primeiras obras, o início de tudo tinha gravado no nosso coração. A igreja do Alcântara começou com o processo do gerador. Eu questionei, por que é gerador na igreja? Por que gerador na igreja? Como eu peguei o carneiro, não dei uma parcela, meu irmão. Hipócrita. Não dei uma parcela, porque eu peguei o carneiro. Numa quarta-feira, eu estava nem obreiro na igreja. Numa quarta-feira, a luz acabou, daqui a pouco acionou o gerador acionou, a igreja caradinha, conta aqui, olhar para fora assim, tudo preto. O Espírito Santo falou assim, agora, meu irmão, toma na cabeça, toma cajado mesmo. Me deu o cajado mesmo, eu chegar a chorar na igreja. Sabe por quê, irmão? Brincar com Deus. É a oportunidade que nós temos, não brinca com Deus. Quando o ministro levantou aqui, essa campanha é porque Deus está provendo. Deus está provendo. Ele vai prover na tua vida, assim como proveu na minha vida, prova na tua. Eu quero dizer para você, são bênçãos que tem que ser feito nessa vida, é bênção que Deus concede a nós. Vamos voltar para o nosso trabalho. O servo confia na provisão de Deus, não nos seus próprios recursos. Assim era Davi. Terceiro ponto do primeiro tópico, diz assim, ele restaurou interiormente. O que é? Restaurou por completo, lá de dentro. Deus restaura de dentro para fora, não de fora para dentro.
Isso Deus faz, ele entra e faz morada, vai botando para fora tudo que não provém, tudo que é sujo, tudo que é pecaminoso, tudo que não provém de Deus, ele vai botando para fora, vai limpando, vai restaurando, vai renovando, vai transformando. Ele diz assim: refrigera a minha alma, o servo do Senhor encontra descanso e na cura com Deus. Nós encontramos descanso e cura em Deus quando nós abrimos o coração de Senhor, entra, faz morada. Senhor, restaura. Faz em nós o teu propósito. O processo está acontecendo. A amassadura está acontecendo, mas o processo é teu. A cura é tua. O propósito é teu. Eu sou somente um instrumento em tuas mãos, Senhor. Então faz com que o milagre possa acontecer. A total restauração. Segundo tópico diz assim: o servo do Senhor caminha segundo a direção divina. Vamos lá na Bíblia de novo, versículo 3 ao 4, o que diz lá? Versículo 3 e 4 diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Aleluia. A tua vara e teu cajado me consola. Guia-me pela vereda da justiça. Irmão, você analisou o contexto dessa palavra? Que o Senhor vem te guiar? Imagina você está andando assim, cercado por anjos, guardado por anjos, onde você passar, os anjos estão guardando você, te protegendo. Já viu esses caras famosos aí, quando com 300 de segurança? Assim é você na presença do Senhor. Os anjos do Senhor estão ao teu redor, meu irmão. Ele guia, Ele te cuida, Ele te protege. Ele diz que ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. É isso que nós precisamos, ter certeza disso. O servo segue as veredas, não trilha caminhos independente. Meu irmão, nós não podemos seguir caminho independente. Ah, você é independente, eu não preciso do Senhor, eu não preciso do meu pastor, eu não preciso conversar com o meu diácono, com o meu líder de grupo de vida. Não, meu irmão, está com problema, conversa com ele. Não tente andar sozinho, você não vai conseguir. Você não vai conseguir andar sozinho. Os teus pés vão vacilar, vão cair. Mas quando nós estamos 1, 2, 3 ou 4 reunidos ali, o Senhor diz que Ele estará aí conosco. Nós abrimos o coração para alguém, o Senhor está conosco. Quando nós falamos nossas lutas, em oração com outros, o Senhor está conosco. Nós não podemos andar independente, mas Deus guia por justiça. Ele não guia por nossa vontade, pela justiça dele, nossas vidas, pelo amor dele, pela morte de Cristo na cruz. Ele nos guia, ele nos conduz, não por conveniência nenhuma. Ele não olha para você assim: vou seguir aquele cara ali, vou guardar ele. Não. Você pode ser bonito, famoso, rico, milionário, feio, pobre, ele vai olhar para você do mesmo jeito que olha para qualquer um, normal. Mas nós precisamos ter uma oração que é abrir o coração. Deus começa a ver você, a observar você quando você abre o coração. Senhor, entra no meu coração. Hoje é noite de ceia, você pode começar a refletir: entra no meu coração, faz morada. Eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso de um quadro novo de vida. Eu estou passando lutas, dificuldades, eu não sei como sair. Peça ao Senhor que Ele vai dar direção nessa noite. Não tente andar sozinho por conveniência nenhuma. Anda com os pés do Senhor. Peça que Ele te pegue no colo, nas dificuldades, das pelejas, das lutas. Ele te pegue no colo, Ele te caminha, te conduz, Ele vai atravessar os vales. Aleluia. Ele enfrenta vales sem perder a confiança. Quando nós estamos no Senhor, enfrentamos vales sem perder a confiança. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aí diz assim: servo, não poupa os vales. O Senhor não poupou os vales, mas Ele acompanhou neles. A presença de Deus remove todo o temor. A presença de Deus remove todo o temor. A Bíblia diz que quando Paulo ele foi para a ilha, foi enviado no navio para a ilha, que o navio se atracou na ilha de... O nome da ilha é Malta, ilha de Malta, tanto nome. Quando está na ilha de Malta, desceu todo mundo. Paulo foi procurar gaveto para pegar ali, fazer uma fogueira. Quando ele meteu a mão lá, a serpente voou em cima dele, a víbora voou, mordeu ele. A pessoa vai morrer daqui a pouco, vamos ver ele morrer. A pessoa começou a olhar para ele: Paulo vai morrer.
A víbora mordeu ele. Ele estava passando pelo vale, aquela hora ali. Mas o Senhor estava com ele. O Senhor estava guardando ele, nada aconteceu. Porque Deus tinha um propósito dele lá em Roma. Até mesmo naquela ilha, Deus tinha um propósito para ele. Que quando naquela ilha tinha um cara chamado Púlpito. Ele foi na casa do pai dele, curou ele, está enfermo. Porque Deus tinha um propósito, meu irmão. Quando você passar pelo vale, lembra, o Senhor está contigo. O Senhor é teu Deus, Ele é a tua fortaleza, é o socorro bem presente. Até um texto no coração, uma certeza, convicção que o nosso Deus é poderoso. Paulo ali, naquela oportunidade ali, ele foi para Roma fazer a obra, porque Deus tinha um propósito. Não seria aquela víbora que ia impedir Paulo de chegar, porque ele era um homem de Deus, confiando no propósito de Deus. Ele passou pelo processo. Quando a víbora mordeu, ele começou a entrar no processo. Paulo vai morrer. Não, porque Deus estava com ele. Aleluia. Outro ponto. Ele conhece o conforto do Senhor. Davi conhecia o conforto do Senhor. Sabia que o Senhor era o Senhor dele, que era o príncipe da paz. Davi conhecia, quando Davi tocava a harpa para Saul, ele aquietava o coração dele, porque era a presença de Deus. Então ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que estava tocando no coração dele. Tua vara e teu cajado me consolam. Sabe o que é? A tua vara e teu cajado são disciplina, meu irmão. É disciplina. Precisamos ser disciplinados. Precisamos ter direção. Nós não podemos ser solto, largado. O servo de Deus tem que ter direção. Tem que estar na presença do Senhor. Não pode estar, eu vou fazer a obra de Deus sozinho. Sozinho não vai. Não vai sozinho. Tem uma direção. Tem alguém que te auxilie. O Espírito Santo é nosso condutor de bênção, irmão. Mas nós devemos prestar assistência às pessoas com a direção de alguém superior a nós. A igreja, os diáconos, os pastores. Só a Nova Vida não. Todas as igrejas, meu irmão. Precisamos ter a direção de Deus. Não podemos andar sem direção. São motivos de consolo e não rejeição. O Senhor não rejeita um coração contrito. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Quando você abre o coração, eu vou fazer uma visita. Eu vou na casa do irmão. Quando eu dou uma ligação com o irmão fica feliz. Às vezes, até no WhatsApp, meu irmão fica feliz. É isso que nós precisamos ter, irmão. É isso que ele fala. O consolo, o cajado, nos conforta. É esse que nos conforta. É uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de prosperidade espiritual. É isso que nós precisamos ter no nosso coração, essa vontade. O terceiro tópico diz assim: o servo do Senhor vive comunhão em bondade com Deus. Versículos 5 e 6 é o que diz: prepare-te uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vamos dar uma paradinha aqui. Tem vaso aqui? Tem vaso aqui? Aleluia! Quando a gente vê um vaso, você chega em casa, pega um vaso ou uma vasilha, que ela tem um furinho pequenininho, você vai botando água nela, não vai? Vai enchendo, ela nunca consegue chegar até o cima. Mas quando tem vaso que é vaso perfeito, sem mácula, sem furo, sem pecado, o óleo que transborda por cima, ele jorra por cima, porque a presença do Senhor está neste lugar para jorrar sobre a tua vida nessa noite. É isso que nós precisamos. Nós precisamos estar na presença do Senhor, porque o óleo jorra por nossa vida, por cima, pela cabeça, não sai pelos pés, não sai pela metade, mas sai pela cabeça. É isso que está dizendo aqui. Aí diz versículo 6 assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem quer habitar na casa do Senhor por longos dias? Nós temos que habitar na casa do Senhor por longos dias. Ele experimentou a honra divina. Davi reconheceu a honra divina do Senhor sobre a vida dele. Prepare-te uma mesa perante os meus inimigos. Isso faz lembrar Jesus, lá no pináculo. O inimigo veio: Senhor, olha, se põe tudo aí, se prostrar e me adorares, te darei. Ele disse: não só disso aí que vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não adorar o único Deus, somente a um Deus só, um só Senhor. Adorar um só Senhor.
Também no Getsêmen, Jesus indo para a cruz do Calvário. Senhor, se for a tua vontade, Senhor, que a parte de mim esse cálice. Mas se não for a tua vontade, se cumpre em mim o teu querer, eu ir para a cruz para os meus irmãos, ir para a cruz sem pecado, sem mácula nenhuma. Eu vou para a cruz derramar meu sangue por cada um de vocês. São palavras de Cristo, da cruz do Getsêmen, sem pecado. Ele experimentou a honra divina. Prepare-te uma mesa perante os meus inimigos. Quantos inimigos tinha ali naquele Getsêmen ali? Quantos escarnecedores tinha ali? Preparando para atacar ele, para fechar ele. Quer dizer, você é Deus todo o tempo. Ele urge para o serviço. Diz mais ainda: apartai-vos de mim, aqueles que me perseguem. Deus é fiel. E diz mais ainda: unge a minha cabeça com óleo. Deus capacita o servo para as suas tarefas. Quando eu falei com você que você tinha vaso aqui, Deus capacita cada um de vocês, meu irmão. Com todas as dificuldades, todas as lutas, todas as incertezas que nós passamos dia a dia, Deus nos capacita. Nós somos mais que vencedores. Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui. Aqui dentro não tem ninguém passando fome. Aqui dentro não tem ninguém que não almoçou, não tomou um café da manhã hoje. Aqui não tem ninguém que não almoçou, que não tomou um café da tarde, que pôde tomar um banho, sentar na sala, ver uma televisão, ver um futebol, ver um programa. Sabe por que é isso, irmão? É que Deus nos abençoe. Deus nos guarda. Nós somos um povo próspero, porque Deus é fiel para conosco. Nada nos faltará. Mas sabe por que não falta, irmão? Porque nós andamos altaneiramente na direção do Senhor. Na direção do Senhor. Meu cálice transborda a mais do que o suficiente quando o servo do Senhor. A Bíblia diz que quando o cálice transborda, irmão, é a unção dobrada. A Bíblia diz que quando Pedro andava, a sombra dele curava. Aleluia! Sabe o que é isso? Ele estava cheio do Espírito, o cálice dele estava transbordando, onde pingava, alguém passava, recebia a bênção. É isso que nós precisamos, irmão, ter certeza que a nossa vida está no Senhor. É isso que nós precisamos, que saber que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias nossas vidas. São palavras do Senhor. O servo do Senhor é cercado de fidelidade de Deus. Ele te cerca, irmão, altaneiramente. Não tem segurança, não. É espiritual, algo espiritual. Quando você vê, vai passar pelo vale, ele está contigo. Você vai passar subir o abismo, ele está com você. Você vai descer de novo, ele está com você. Você vai subir a montanha, ele está com você. Ele não te larga. Isso é a vontade do Senhor. A jornada, sabe onde termina a jornada, irmão? Na casa do Senhor. Quando o Senhor te chamar, a mim, chamar você. Uma hora Ele vai chamar, não sabemos. Mas o processo é longo. O propósito está sendo feito. O processo é longo. Vai acontecer. Porque Deus é Deus. Vai acontecer o processo. Meu irmão, que nós podemos concluir isso aqui para fechar, que a hora se avança, é ceia do Senhor. O servo do Senhor não vive por si mesmo. Não podemos viver por si mesmo. A nossa bússola tem que ser Cristo. A nossa direção tem que ser Cristo. O nosso caminhar tem que ser Cristo. O nosso falar tem que ser Cristo. O nosso pensamento tem que ser Cristo. Não pode ser outro. Nós não podemos andar por outro caminho, só esse. Mas sob o cuidado do quê? Constante de um pastor. O nosso andar tem que estar sempre no cuidado de um pastor, que é Cristo. Temos que estar. Outro algo importante. Ele é conduzido para nos restaurar, para nos transformar. Nós somos guiados, consolados e honrados por quem? Por Deus. Que você possa repetir nessa noite essas palavras. O Salmo 6 mostra que servir ao Senhor é viver em plena confiança. Esse Salmo ele mostra que quando nós servimos ao Senhor, nós vivemos em plena confiança na presença do Senhor. Mesmo no meio dos vales, das dificuldades, das lutas, nós confiamos no Senhor. Agora eu queria deixar 4 perguntas para a igreja, para encerrarmos. Queria chamar os músicos em cima, na vez,
para se adiantar. 4 perguntas que podemos botar no nosso coração, que você possa nessa noite refletir. São perguntas que aleatórias, de assim: estou permitindo que o Senhor seja meu pastor de verdade? Estou permitindo que o Senhor seja meu pastor de verdade? É uma pergunta, irmão. Guarda no teu coração, não responde para mim não, responde para Deus. Ele sabe o teu coração, antes você quer contar a história para Ele. Outra pergunta: tenho seguido as veredas da justiça? Tenho seguido as veredas da justiça do Senhor? Tenho seguido? Outro ponto: tenho confiado nos cuidados de Deus nos dias que eu passo pelo vale? Tenho cuidado? Jacó, quando ele passou no vale, ele lutou com o anjo, sozinho, não tinha ninguém. O povo foi embora e ficou sozinho. Ele, Deus, tem que se render, irmão. Jacó se rendeu, ele venceu, mas foi rendido, foi ferido. O Senhor trocou o nome dele de Jacó para Israel, porque ele lutou com o anjo, foi vencer um vale. Precisamos disso no nosso coração. A última pergunta: minha vida demonstra que eu sou um servo guiado e sustentado pelo Senhor? São 4 perguntas, irmão. Queria que você refletisse, pastor Jorge, que você refletisse, fazer uma oração, que você refletisse aí o que Deus tem cuidado da tua vida, se está de acordo com a tua vida ou não, que você possa guardar no teu coração. Cubra a tua cabeça. Maravilhoso, eterno Deus, amado Pai, Pai de bondade e misericórdia, Pai de mansidão, Pai, que nesta noite, no nome de Jesus, ó Deus, ao participarmos dessa mesa, ó Deus amado, comunhão com o Teu Espírito Santo, ó Pai, sentar na mesa é algo maravilhoso, Senhor, é ter certeza de uma comunhão com o Teu Espírito, ó Deus. Oh Pai, está aqui vendo meus irmãos, Pai, eu não sei, eu não conheço, Pai, eu não entendo, Pai, mas eu tenho certeza que Tu sonda, Pai, que Tu examina, Pai, Tu conhece cada coração, ó Deus. Não adianta o irmão querer dizer A, B ou C para mim, eu não conheço, Senhor, mas a Tua palavra diz que Tu sonda, Deus. Aleluia. Dos altos céus, Tu examina cada coração nessa noite, Deus. Começa a examinar também o meu coração, Senhor, a minha vida, Senhor. Eu preciso andar mais ainda na Tua direção, Senhor. Me ensina a andar mais e mais na Tua direção, Deus. Que eu não possa me cansar, me fadigar, Deus, mas andar altaneiramente em Tua direção, ó Deus. Como um testemunho agradável, Senhor, Pai. Eu me coloco também a minha vida no Teu altar nessa noite, Deus. Eu coloco o meu lar também em Tuas mãos, Senhor. Ó Espírito Santo, Deus, cada família aqui representada, Pai, seja tocada nessa noite pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Seja conduzido pela Tua presença, ó Pai. Eu entrego em Tuas mãos esse culto, Deus, essa oportunidade nessa noite de andar na Tua direção, Senhor. Eu oro no nome de Jesus, eu creio, ó Pai, que o Senhor está neste lugar para abençoar, para tocar em cada coração, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus.